Estamos aqui recebendo hoje o Dr. Marcos Assis. E eu vou ler o currículo dele aqui, que realmente o homem é um especialista e tem um currículo extenso aqui. Ele é psicanalista, é empresário, estuda psicanálise desde 2009, tem experiência em gestão de pessoas por mais de 20 anos, formação acadêmica em psicanálise, doutor em psicanálise, pós-graduado em psicanálise, pós-graduado em marketing digital, graduação em gestão comercial, membro da Associação Brasileira de Psicanálise e nada mais, nada menos, também o título de meu amigo Marco Assis. Pessoal, hoje nós temos um assunto aqui sensacional que o Marcos vai estar desenvolvendo e eu tenho certeza que você vai pensar muito e vai tirar muito proveito dessa nossa conversa hoje. Marcos, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui no nosso estúdio para podermos falarmos de um assunto tão atual que tem aí preocupado muita gente. Nós sabemos que você é um estudioso do comportamento humano, né, como psicanálise, né, a psicanálise, como psicanalista, e também sabemos que na sua tese de doutorado você defendeu uma tese que nós vamos conversar sobre isso, e é essa ansiedade digital. Então, seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande recebê-lo. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Vocês estão assistindo a gente também. Realmente, nós falamos em psicanálise, né? Neurose de alguma coisa, né? Inclusive, na minha tese está lá, neurose de ansiedade digital. Mas aqui, para a gente ter um entendimento mais didático, digamos assim, nós vamos falar apenas de ansiedade digital, né? Fica mais claro para todos nós. E eu decidi escrever sobre esse assunto, né, desenvolver essa tese sobre esse tema, porque hoje em dia nós estamos vivendo um mundo cada vez mais conectado. As pessoas, elas sofrem influência, seja positiva ou negativa, da internet, de todas as formas possíveis. Hoje em dia existe refrigerador, geladeira que tem acesso à internet, pra você ter ideia, né? Então, é impossível de se escapar de alguma forma, de algum tipo de interação com a internet. E claro, isso criou também tanto outras necessidades como também outras patologias dentro da sociedade. As pessoas são afetadas, infelizmente, também de maneira negativa, graças aos efeitos da internet e das redes sociais. Marcos, mas nós estamos vivendo num mundo conectado, né? Um mundo líquido, conectado, onde é necessário essa conexão. Mas o que nós percebemos é que existe um excesso desse uso dessas conexões que está gerando problemas sérios. Inclusive, nós temos aí um caso recente aqui no Brasil que o pai tirou o celular do filho e o filho não queria entregar, até como castigo, né, entre aspas, para correção, e o filho se matou. Então, a gente chega num ponto dessa dependência de algo benéfico, que é as redes sociais, que é a internet, que é toda essa conexão com o mundo, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que isso vai ter uma consequência muito grande. Na sua tese de doutorado, você estudou muito, como você disse, né, na nossa conversa informal, você estudou muito, você pesquisou muito. Qual é a sua visão? O que nós temos que fazer, né, para poder ter esse autocontrole com o digital? Porque hoje faz parte da vida. Hoje o digital, ele não tem como, né? Todo mundo hoje está inserido no mundo digital e cada vez mais isso vai se tornar uma realidade. Como nós podemos ter esse autocontrole, não perder esse controle no momento que é uma crescente essa conexão do mundo? Muito bem.
É interessante que existe um autor que chama Donald Winnicott. Ele escreveu, quando ele escreveu, não existia internet ainda, né? Mas o conceito, ele é muito válido para a gente comentar aqui. Ele criou um conceito chamado falso self, né? O self não é esse do celular que a gente tira, assim, né? Não é esse self. Quando nós falamos em self, nós nos referimos em psicanálise, né? Porque existem várias abordagens, inclusive psicológicas, e cada uma vai ter sua visão do que é self, né? Se você pergunta para um humanista, por exemplo, ele vai dizer outra coisa diferente de mim. Se você pergunta para um gestalt terapeuta, ele vai dizer outra coisa, enfim. Mas o self, para a psicanálise, se refere à inteireza do nosso ser. Então, por exemplo, a nossa personalidade, o nosso rosto, o peso, a altura, tudo que compõe quem somos nós é o nosso self. E o falso self é um conceito que tem a ver com o desejo de eu criar uma imagem que não é a minha, mas que serve para agradar um grupo, uma sociedade, onde eu estou inserido, né? O local onde eu estou inserido, a sociedade em que eu me localizo. E isso se casou perfeitamente com as redes sociais, né? As pessoas hoje em dia, elas têm essa necessidade de parecer mais do que ser. E aí eu já emendo com uma outra citação agora do Jacques Lacan, que para muitos psicanalistas é uma unanimidade, né? Ele dizia que o desejo do homem, que se referindo à humanidade, é o desejo do outro. É uma frase do Lacan. Né? O desejo do homem é o desejo do outro. O que quer dizer com isso? Quer dizer que os nossos desejos, eles são gerados de acordo com o desejo das outras pessoas. Por exemplo, se eu moro numa sociedade em que todo mundo gosta de música sertaneja, por exemplo, é muito provável que eu vou gostar de música sertaneja também. Porque se vai se tornar o meu desejo, o desejo da sociedade em que eu estou inserido. Uma influência do ambiente. Uma influência do ambiente, exatamente. Então, esses dois conceitos, do desejo, no caso do Lacan, e do falso self, eles estão intimamente relacionados com o que acontece hoje com as redes sociais. Eu quero ter uma imagem que talvez, do meu ponto de vista, a minha autopercepção, ela talvez não me mostre como uma pessoa que merece carinho, respeito, ou que está bem socialmente no ambiente que eu estou vivendo. Então eu preciso de algo mais, porque eu estou vendo que aparentemente as pessoas que eu acompanho nas redes sociais são super bem-sucedidas, são extremamente felizes, uma felicidade que parece infinita e um sucesso que parece infinito. Então, É engraçado, só te cortando, você nunca vê nas redes sociais alguém colocando, ó, tô lascado, tô triste, tô ruim, tô... Então é verdade, o que você está dizendo é muito interessante, que você só tem felicidade nas redes sociais, né? Você tem aí só pessoas postando coisas boas, né? E, claro, que todo mundo quer ter essa aprovação social nessa postagem, né? Mas é interessante o que você está dizendo, porque se percebe que o mundo é uma maravilha, né? O mundo é ótimo para todo mundo, né? exatamente. E aí eu preciso, nós precisamos ter esse entendimento de que nem tudo é perfeito e é assim que funciona a vida. Né? Então, se hoje eu não estou numa enorme aventura na praia, ou não estou, sei lá, montando um touro bravo, tomando um cavalo selvagem, não tem problema nenhum. Né? A minha vida, ela é. Não fazer nada é ótimo também, né? Isso também funciona e faz bem para nossa saúde mental, né? Ter um momento para você deitar no sofá, olhar para o teto da sua sala e descansar. Tá ótimo, não tem problema. O tédio de vez em quando, ó, faz muito bem. E as pessoas às vezes não se dá o direito disso, né? Não se dá o direito de repente ficar triste, porque todo mundo, o ser humano, ele é cíclico, né? Tudo tem, de repente você está passando por um momento de que você não está bem. Então, como nós temos essa influência do mundo perfeito, principalmente pelas redes sociais, nós achamos que se algo está errado, então a gente acaba se deprimindo. Inclusive, Marcos, só para corroborar, né, com o que você está dizendo,
nunca se vendeu tanto medicamentos controlados como está vendendo hoje. Então, existe uma ansiedade generalizada, né? O mundo está ansioso, o mundo está passando por essa fase de uma busca, né, da sensação que eu perdi alguma coisa, né? É o chamado FOMO, FOMO, né? É aquela síndrome de que eu estou perdendo alguma coisa, né? Então, o FOMO, inclusive, está na minha tese também, essa sigla. E realmente as pessoas elas pensam assim: "Ih, eu não estou atualizado. Aconteceu alguma coisa e eu estou por fora da onda, né? Tá todo mundo usando camiseta vermelha e como que eu não estou usando também? Estou perdendo Uma necessidade de aprovação social, né? de aprovação social, exato. Inclusive, eu até defendo a tese, né, a ideia, né, não a tese, a ideia que a exposição excessiva na mídia, principalmente nas redes sociais, é necessidade de aprovação social. Tanto é que a- quando se posta alguma coisa, a ansiedade de conferir as curtidas é algo assim impressionante. Toda hora a pessoa está, deixa eu ver quem curtiu, quem não curtiu. Então, cria aquela necessidade dessa aprovação, né? Ou comentários, quem comentou, quem não comentou, né? Então, é muito interessante isso, né? E é interessante, tem um estudo aqui, foi feito aqui no Brasil. Aliás, são vários estudos foram feitos no começo desse século XXI, que eles analisaram o comportamento de jovens até de 10 a 14 anos, né? Perguntaram para eles assim: é, qual o lugar que você mais gosta de fazer amigos? No ano 2000 foi perguntado isso, e 96% dos jovens entre 10 e 14 anos responderam na escola. Quer dizer, claro, você está convivendo com outras crianças, você vai fazer suas amizades lá. E esse número foi caindo e em 2022, o número, que é o mais recente, é de 69% apenas. Então, hoje em dia, crianças entre 10 a 14 anos no Brasil, apenas 69. Ah, mas é muito. Sim, mas se elas não. A criança, o maior contato da criança sociabilizar é na escola. Na escola. Então, houve uma queda Família e escola. família e escola. Teve uma queda gigante aí, de 96, quase todo mundo, quase todas as crianças, e agora 69%. E o que se percebe é que cada vez mais os pais proporcionam aí um objeto eletrônico para os seus filhos, cada vez menores, né? Quer dizer, hoje eu estava no consultório agora, num consultório, e a pessoa estava com a criança, e para a criança ficar quieta, ela entregou o celular, e aí a criança ficou quietinha ali, se interteu com o celular e tal. Tem, é claro, tem a parte interativa, mas o perigo é que você disse, o ser humano ele necessita de uma interação física. E o que nós percebemos é que cada vez mais nós temos esse distanciamento físico e um relacionamento eletrônico, que é um relacionamento líquido, né? É Exatamente. líquido, você não tem fluidez disso, né? É líquido. E eu posso, mesmo com as redes sociais, tendo ferramentas de proteção, são ferramentas muito ingênuas, inclusive, eu posso dizer, ingênuas, né? Porque eu adulto, um homem de 46 anos que eu posso vir aqui no celular e eu posso criar um perfil, eu posso criar fotos com inteligência artificial de uma criança de 12 anos, eu posso criar um perfil dessa criança de 12 anos e eu posso procurar outras crianças de 12 anos fazendo de conta que eu também sou criança. Isso vai acontecer. Aliás, já aconteceu, né? Nós já temos relatos de casos que realmente isso já aconteceu. Então você percebe que é vulnerável, né? Sim. E se os pais não acompanham, não tem esse acompanhamento, o que a criança está entrando ou assistindo, porque, querendo ou não, você tem um mundo nas mãos, né? Um Exatamente. aparelho desse hoje se conecta ao mundo. É uma arma com poder infinito. Uma arma com poder infinito, exatamente. Mas dentro da sua tese, o que você descobriu que é importante as pessoas saberem? Dados que às vezes a gente sabe superficialmente ou até não sabe, não conhece, né? Porque tem dados que são até
não são divulgados como deveriam, né? Até Uhum. porque nós sabemos que existe um interesse muito grande da indústria, uma série de fatores aí que não deixam que isso venha a público. Na sua tese de doutorado, o que você descobriu com todo essa visão sobre a questão dessa ansiedade gerada pelo digital? As redes sociais, elas, como eu comentei agora há pouco, né, o celular é uma arma de poder infinito, né? Porque a internet, ela propicia para você o que você quiser de bom ou de mal, quase infinitamente. E o que acontece é que redes sociais como o Facebook e o Instagram são considerados em rankings de geradores de ansiedade como os campeões, principalmente o Facebook. Ele é considerado um gerador de ansiedade. Não a ferramenta em si, a criação do Facebook, mas a forma como ele trabalha hoje e um algoritmo que é quase uma inteligência artificial dentro das redes sociais, no caso dentro do Facebook, que faz com que você se vicie, com que você queira ver coisas que te agradam, né? Então, o que isso tem ocasionado, né? Existem estudos que mostram, por exemplo, algo catastrófico, né? Normalmente eu analisei aqui, começo do século XXI até o número mais recente de estudo que nós temos hoje. Atualmente, infelizmente, o número de suicídios entre crianças e adolescentes, ele aumentou de maneira assustadora. Por exemplo, mesmo que ainda, falando de maneira estatisticamente, os homens, eles são as maiores vítimas de suicídio, mas desde o começo desse século, o aumento de suicídios em crianças de 10 a 14 anos, porque é um estudo tinha essa faixa, de 10 a 14 anos, ele aumentou, no caso das meninas, em 228%. 228%. É muita coisa, né? É muita coisa. O de meninos, 170%. De 2000 até 2022. Então, é um número muito preocupante. E o estudo, ele mostra que existe uma relação direta, não necessariamente com um problema familiar, um problema que a criança tem dentro da casa dela. A criança, ela tem um problema dentro do celular ali. O problema está vivendo ali no celular, no notebook, no computador. Está na rede social o problema. É o cyberbullying, principalmente o cyberbullying. É a baixa autoestima, porque a criança, ela tem a percepção de que os amigos dela da escola são muito melhores do que ela, porque têm vidas muito mais felizes, e pode ser que seja exatamente o inverso, né? Então, as pessoas constroem é o famoso falso self, né? As pessoas constroem essa realidade artificial de plástico. A criança, se nós adultos temos dificuldade às vezes para entender a diferença entre algo de mentirinha e a realidade, né, realmente de uma pessoa, a criança é muito mais vulnerável e são as principais vítimas desse tipo de manipulação, que é uma manipulação. A pessoa que constrói uma imagem artificial em volta dela, ela está se enganando, está buscando enganar outras pessoas, está se prejudicando e prejudicando outras pessoas. E os casos aqui, eu trouxe uma colinha aqui. Os casos são cada vez mais preocupantes de crianças ou no começo, na primeira adolescência, estão tirando a própria vida porque alguém falou que ela tem a orelha grande, ou que ela não é tão bonita quanto os outros, ou que ela não conseguiu comprar certa coisa que os outros compraram. E isso que antes acontecia no ambiente escolar, principalmente no ambiente escolar, que era um ambiente limitado. Hoje não. Hoje ele está ali na internet. Ele não é 10 crianças malvadas da escola que atacam. Podem ser milhares de pessoas. Imagine um post ali que está difamando a imagem de uma criança e ele tem 10 mil curtidas. Como que ela vai se sentir? Infelizmente, nós temos casos no Brasil e fora do Brasil de crianças que perderam a vida por conta desse tipo de ataque. É muito comum, mais comum do que a gente pensa, né? Uhum. Pessoal, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio hoje Dr. Marcos Assis, direto do México, de Monterrey.
Ele está passeando na sua cidade natal e gentilmente veio conversar conosco, falar de um assunto que de repente você pode estar vivendo e não tem um profundo conhecimento dos seus benefícios e também das consequências. Então é importante você ouvir esse podcast, compartilhar esse vídeo com as pessoas, né, que você conheça, que você entende como importante, porque hoje muitos acontecimentos é por falta de orientação. Então, nós estamos tendo o privilégio de ter um mocoquense morando no México, fazendo diferença e contando para a gente aí o que ele está, a sua tese de doutorado em psicanálise e dando dicas super importantes para você que está nos assistindo. Mas muito bom. O Marcos, inclusive, tem um documentário na Netflix, acho que é, sobre o dilema das redes. Eu, particularmente, quando assisti esse documentário, eu fiquei muito espantado, assustado com qual é o propósito da manipulação que é feito através do algoritmo para que ganhar a sua atenção, né? Então, assim, é muito impressionante. Inclusive, o que você acabou de dizer, né, que esse bullying eletrônico que os adolescentes, as pessoas estão sofrendo hoje, é muito comum. Então, Sim. você posta uma foto, de repente você tem algum, alguma coisa que está evidenciando mais, as pessoas podem criticar, né, podem falar, e isso pode se transformar num bullying e aí numa depressão, e muitos casos chegam até a suicídio, né? Infelizmente, e como você relatou, né, são dados reais do aumento desse número de suicídios, principalmente em criança. Então, você que está nos assistindo, que é pai, ou que não quer que tem um irmão, ou que convive com alguém, esse assunto é muito sério. Nós temos que ficar muito atento, porque nós estamos vivendo uma epidemia de uma invasão do eletrônico, que é importante, é claro, é o futuro, já está acontecendo, nós sabemos que veio para ficar, mas ao mesmo tempo, esse controle que nós temos que fazer é que vai fazer a diferença. Como diz, né, a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem, né? Então, dependendo como você dosa, como você faz com que esse meio seja usado de uma forma controlada, né? Principalmente com que se diz respeito às crianças. E controle é a palavra-chave aqui, porque é importante que os pais, quando eles... Porque assim, a criança, ela precisa se sentir protegida. Ela não deve se sentir vigiada. É diferente. A criança não deve, você que tem filhos, você não deve fazer com que o seu filho se sinta no Big Brother. Big Brother casa, né? Isso não deve acontecer. Isso vai machucar o seu filho emocionalmente. Mas você deve proteger o teu filho. Uma das coisas que você pode fazer é incentivar o seu filho a que nas redes sociais ele valorize as amizades que ele já conhece na vida real. E tem muitas pessoas que a gente conhece na vida real. Conhecidos, amigos, parentes, amigos de amigos que você conhece, que você, filho, conhece também. Você pode conviver com essas pessoas também nas redes sociais. Por quê? Porque quando você vê que a pessoa postou aquela foto, um dia espetacular, você já sabe, um dia espetacular, mas eu sei que ela foi ali no pesqueiro ali, e eu também vou ali também, igual, né? Então você já conhece a realidade daquela pessoa. Quando você fizer amizades, e eu não estou dizendo aqui, não tenha, tire a internet, não precisa ser dessa forma, mas que o seu filho entenda que, por exemplo, as amizades que ele fizer em ambiente de jogo, e aqui, atenção pessoal do Roblox, né? O pessoal que joga online. Estou falando do Roblox porque tem uma polêmica aí acontecendo, né, com o Roblox, mas enfim. Pessoal que joga plataformas online em que você interage com outras pessoas. Faça o seu filho entender
E aquelas pessoas do jogo precisam ficar lá no jogo. Você joga, você que joga online, inclusive eu também sou um gamer, eu jogo online também, mas aquelas pessoas que estão ali no ambiente de jogo só servem, por assim dizer, para você jogar e se divertir com elas. Não é uma boa ideia, ou se, pelo menos se você quiser se socializar com essas pessoas, cuidado. Não é uma boa ideia você querer adicionar automaticamente todas essas pessoas. Não, qual que é o teu Facebook? Qual que é o teu WhatsApp? WhatsApp. Ai, não, não, não. Qual que é o teu Facebook? Qual que é o teu Instagram? Vou te adicionar. Cuidado. Mantenha essas pessoas, esses amigos de jogo, somente no ambiente de jogo. Porque se você der margem para que essas pessoas se tornem seus amigos fora desse ambiente, você vai estar acessando a vida de pessoas que você efetivamente não tem a menor ideia de quem são. Você não sabe o que elas pensam, que valores essas pessoas têm e o que elas vão querer, o que elas vão pensar de você quando verem o teu perfil social. Pode ser que no jogo ela seja uma pessoa super legal, divertida, agradável, mas fora do jogo ela pode te atacar. Ela pode ver a tua vida, se sentir menosprezada e vai começar a atacar você para se sentir melhor. Porque a pessoa que faz cyberbullying, uma das principais causas de uma pessoa se tornar uma pessoa que ataca outras pessoas socialmente é a baixa autoestima. Se eu perceber que a minha vida, eu ter a minha autopercepção de que minha vida é ruim e a sua é muito melhor, e eu sair do jogo e ouvir isso, talvez eu queira atacar você para eu me sentir melhor. Então, cuidado. Ambiente familiar, redes sociais, maravilha. Amigos que você conhece realmente, maravilha, tudo bem. Com cuidado, mas tudo bem. Amigos de jogo, criançada, por favor, cuidado. Isso é muito perigoso. Você pode se meter em problemas terríveis se você adicionar todas as pessoas que você conhece jogando videogame. Inclusive, eu conheço pessoas que o adolescente trocou o dia pela noite. E tá um desafio agora, porque não consegue mais fisicamente. Então ele vai para a escola, dorme, quer dizer, à noite chega, não tem sono, vai para o computador, fica a noite toda. Então, assim, o que que a gente recomenda, né? Eu acho que os pais têm uma responsabilidade muito grande na questão da educação claro, do regramento de tudo isso, né? Porque o grande perigo de tudo é não ter regras, né? Uhum. Então, eu conheço e esse pessoal tem passado um desafio grande com isso, e isso causa um transtorno muito grande na família, Marcos, e causa, assim, muita preocupação, porque o adolescente não quer mais dormir, ele passa a noite jogando. E, gente, e quem joga sabe, né? Eu não jogo, mas a gente sabe que qualquer coisa que nós vamos fazer, que nós gostamos, o tempo passa muito rápido. E aí, de repente, você está rodando a madrugada aí, não sabendo, e perde, né, sono e o dia improdutivo no dia seguinte. Então, Exatamente. muito cuidado com isso. Fica uma dica aí para você, pai e mãe. A responsabilidade de controlar o horário de tempo na internet são seus, né? É nossa responsabilidade como pai e como mãe. Exatamente. Existe, até eu peguei aqui a minha colinha aqui, porque é uma novidade, né? Existem manuais, dois manuais, quando se fala em psicopatologias, nós temos o DSM, que estamos na versão 5, DSM-5, e existe o CID, que agora está na versão 11. O CID é mantido pela Organização das Nações Unidas. E existe um código agora do CID 11, uma atualização, que é o código, eu vou falar para vocês, é o código 6C51, que se chama Gaming Disorder, que é exatamente se transformou agora oficialmente em patologia o vício em videogame. Basicamente isso. A explicação do que o CID dá para Gaming Disorder é bem assim semelhante, na verdade não é semelhante, é exatamente igual Uhum. a um vício, a uma incapacidade da pessoa não estar jogando certas horas por dia. A pessoa tem dependência
emocional de estar ali em frente àquele jogo, né? Então, existe agora, se transformou em uma patologia. E isso é Game muito sério, disorder. né? Porque quando há um reconhecimento da Organização Mundial da Saúde, significa que isso já se transformou praticamente numa pandemia, né? Uhum, É uhum. algo mundial que está acontecendo isso. Não só no Brasil, mas acredito que nos outros países. Então, é algo mundial que requer uma atenção, porque aparentemente as consequências podem não surgir no momento, mas lá na frente isso vai causar assim, um estrago emocional, um estrago físico, mental, uma série de outros fatores que podem, inclusive, né, Marcos, levar para outros vícios, né? Com certeza absoluta, com certeza, porque geralmente se você observar, ou em filmes muitas vezes se vê isso, mas se você pudesse ver como é o quarto de um gamer típico, você vai ver que tem ali um monte de comida e bebida espalhada pelo quarto, e a comida e a bebida vai depender da idade do indivíduo que é o gamer, tá? Então, isso é muito comum. Energético, Energético, sim, muito comum. que usado em excesso pode causar um problema cardíaco, né? Exatamente. Cigarro, enfim. E você percebe isso porque, como que é cigarro? Porque você, muitas vezes em ambiente de jogo, você vai ouvir a pessoa, eu vou acender um aqui para relaxar. Você vai ouvir isso. Eu tenho certeza que se você já jogou online certos jogos, você já jogou com alguém que comentou, vou pegar uma cerveja ali, vou pegar um cigarro aqui. E aqui, vamos demonizar. Calma. Eu tô falando simplesmente que se você não tem esse tipo de vício, você vai conviver com pessoas que têm e que vão, de maneira indireta, não incentivar você, mas você vai estar dentro desse ambiente. É importante que uma pessoa que está sofrendo dessa desordem, desse vício em jogos, que ela faça uma desintoxicação. Assim como a gente faz quando uma pessoa comeu alguma coisa, fez mal, ela precisa tirar isso para fora. É interessante que você, se você for pai, promova atividades ao ar livre com teu filho, faz um passeio com ele, dependendo da idade que ele tiver, vai num shopping, ou então um shopping não, faz um passeio numa praça, deixa ele experimentar como é comer um cachorro quente na praça, tomar um sorvete, coisa simples assim, porque pode ser que por incrível que pareça, o seu filho talvez nem lembre mais como é que é o gosto de um sorvete, como é sentir o sol na cara, ver um cachorrinho na rua. É coisa tão simples, né? Mas isso é importante para ele ver que existe uma realidade do lado de fora. Tem pessoas que estão tão dentro de um quarto jogando ou na internet, e no momento que elas saem, parece um vampiro que viu a luz do dia. Ah, meu Deus, vai queimar meus olhos. De tamanho que é a falta de vitamina D que a pessoa vai ter, porque não toma sol, por ela estar ali metida em um quarto o tempo todo jogando. E a internet permite que você viva dentro da sua casa todo o tempo, né? Conectado com o mundo, né? Conectado com o mundo. Inclusive hoje, né, a gente vê muito, é muito comum essa geração de adolescentes, de jovens, ou até adulto mesmo, não saírem de casa para fazer compras. Uhum. Então, as compras online ganharam, com a pandemia, claro, impulsionou, mas ganharam assim dimensões absurdas. Então, muito conheço alguns jovens, alguns adolescentes que não saem de casa mais para fazer compra. Quer dizer, mais uma vez, a necessidade de uma interação social acaba sendo prejudicada e, com certeza, lá na frente nós podemos ter uma consequência por essa falta. Toda falta, ela vai, em algum momento da vida, ela vai cobrar. Eu tenho muitos pacientes, eu posso falar muitos porque são alguns pacientes lá no México, que aconteceu a seguinte situação com a pandemia. Eles entraram em pânico e quando a pandemia acabou, eles tiraram o filho da escola. E assim, eu tenho, pelo menos nesse momento, 3 casos em que os pais tiraram o filho da escola e um outro caso que eu estou trabalhando também, semelhante. E o que aconteceu? A criança, faz 2 anos que a criança está fora da escola e a criança está tendo problemas de socialização. Porque a pandemia, ela atingiu 4 anos praticamente da nossa vida. Então, uma criança com 2 anos, depois da pandemia, ela já tem 6. E imagina a falta que fez ela conviver com outras pessoas na escola. E muitos pais, com medo
de que exista ainda um perigo, pelo menos alguns que têm procurado, eles tiraram o filho da escola. Não, eu vou ensinar em casa. Não, não, vai, coloca na escola. Ah, mas vai sofrer bullying. Ele tem que aprender, então, a se defender, porque ele vai sofrer bullying no trabalho, ele vai sofrer bullying da sogra, sei lá, ele Em vai algum sofrer bullying momento de vai sobre. alguém. Ele precisa aprender É, a socializar. exatamente. A- essa proteção excessiva é prejudicial. Muito prejudicial. Marcos, para a gente falar um pouquinho da psicanálise, para encerrar essa questão do assunto da ansiedade digital, qual conselho você daria para os pais ou um adulto mesmo que tem aí não tido muito controle com relação a esse momento? Qual a dica? Como é que eu faço para poder é, tirar um pouco essa ansiedade que tem me consumido de quando chega uma notificação, a gente fica desesperado para ver, vai dormir, dá uma olhadinha na última vez no celular, acorda de madrugada, vai no banheiro, olha o celular, levanta, a primeira coisa que faz, pega o celular na mão, né, para poder ver se tem alguma coisa importante, não tem nada importante, o mundo continua normal, né? A gente acha que não perdemos nada. Então, você como psicanalista e defender uma tese tão importante como essa, na sua conclusão, qual é a medida que nós temos que tomar para que não deixe chegar a esse ponto de ter, depois que um adolescente, ou um adulto mesmo, né, enquadrado na CID 6051, né, ter que tomar medicamentos antidepressivos ou para ansiedades Uhum. e controlar isso com produtos químicos, né? Então, qual a dica que você dá, no seu entendimento como estudioso do assunto, como um doutor do assunto, você poderia fornecer para pessoas que estão nos assistindo? Lembrando, pessoal, nós estamos recebendo hoje aqui o Dr. Marcos Assis, direto de Monterrey, México, que está aqui visitando a nossa cidade. Aliás, ele mora aqui, né? A mãe dele mora aqui, e gentilmente veio compartilhar conosco Ansiedade Digital, a sua tese de doutorado realizado no México, e que vai aí nos dar a dica preciosa agora sobre como nós podemos completar, na verdade, esse momento, né? Como nós podemos controlar ou diminuir esse impacto da influência do digital na nossa vida. Uma dica que eu gostaria de comentar é enganar o seu cérebro. Como que eu vou enganar? Uma das formas, porque assim, existe um conceito que ainda esse provavelmente estará no CID e estará no DSM também, é o conceito de um transtorno chamado nomofobia, que vem de no mobile phobia, que é o conceito de que a pessoa, o transtorno em que uma pessoa não consegue ficar sem o seu celular ou o seu dispositivo móvel, no mobile, né, nesse caso. Você tem que estar com o seu celular, porque você tem que ver as suas redes sociais e blá blá blá. E se o seu celular toca ou faz algum ruído, você já quer, tem aquela ansiedade. Não, preciso ver quem será que mandou aqui? Então, engane o seu cérebro. Em primeiro lugar, como você vai fazer isso? Você vai fazer como você faz, enquanto ontem. Você vai desativar as notificações do seu celular. Outra coisa que você vai fazer, você vai baixar, existem 1 milhão de softwares para celular, aplicativos para celular, que ajudam você não só a contar o teu tempo de uso do celular, como também te diz o como você usou. Por exemplo, usei 1 hora o Facebook, 1 hora o Instagram e assim por diante. Você vai usar isso para você se medir e você descobrir o que está acontecendo. E quando você estiver trabalhando, não se preocupe. Se você tomou esses passos, deixe o seu celular aí na sua frente. Deixe o seu amigão aí na sua frente. Ele não se preocupe, ele não vai soar. Ele não vai te incomodar, mas você vai ter a sensação de que você está com ele. Mas ele não vai fazer nada. Ele não vai fazer nada, ele vai estar lá quietinho. Isso é uma forma de você enganar, um truque para você se enganar, né? Enganar esse seu vício de querer usar o celular a cada instante.
Outras coisas você deve fazer também, que é, por exemplo, determinar horários para você checar as redes sociais. Não tem problema nenhum você ver as redes sociais ou ler e-mails, mas tem horários para isso, né? Existem muitos métodos que você pode organizar o teu dia e determinar, olha, tal hora eu vou ver tal rede social. Por exemplo, na hora do almoço, eu termino de almoçar, vou dar uma olhadinha aqui no Facebook. Maravilha. Tal hora eu vou ver meus e-mails. Apesar que e-mail, sendo de trabalho, é ideal que você tenha uma periodicidade durante o dia, né? Para você não perder nada importante. Aí sim é importante. Mas redes sociais, dê um limite para elas. Organize uma agenda para você usar as suas redes sociais. Desativa as notificações do seu celular e, ao mesmo tempo, utilize um aplicativo que vai medir. Aí no final do dia, antes de você dormir, você pega esse aplicativo do seu celular, você vai ver, olha, hoje eu fiquei 1 hora nas redes sociais. Não é uma boa ideia você colocar uma meta, dizer assim, olha, o meu próximo objetivo é ficar, não sei, 40 minutos. Acho que razoável. Ou então você determina o teu limite. Porque a maioria das pessoas, na verdade, elas passam mais de 6 horas. Uma pessoa típica, ela passa mais de 6 horas nas redes sociais todos os dias. E a gente não percebe. É ali 10 minutinhos no banheiro, tá vendo um e-mail, de repente olha alguma coisinha. Só para mostrar o que você está dizendo aqui, eu tenho esse aplicativo no meu iPhone, e aqui eu tenho hoje 19 minutos de Instagram, quer dizer, controlado isso, né? O WhatsApp, 2 horas e 15 minutos, eu uso o WhatsApp para comunicar. Hoje nós não falamos mais voz, nós falamos dados, né? Então, hoje é constante você usar o WhatsApp como um meio de comunicação. Sim. Não é uma rede social que você vê a vida das pessoas, né? Então, você vê aqui realmente que e quando você vê, chegou uma época que eu medi aqui, dava Facebook, Instagram, mais de 1, 2 horas. Tem pessoas que vai 4, 6 horas por Sim, dia, sem dúvida. sem perceber. Sem perceber. E o que você está dizendo é tão importante, Marco, porque são horas úteis. Uhum. E nós poderíamos estar pegando uma boa parte desse horário e dedicando em algo produtivo, Exatamente. né? É onde a pessoa fala, eu tenho a meta eu queria tanto ser como você, ler 2 livros por mês, mas eu não tenho tempo. É mesmo? Coloca um aplicativo desse no teu celular, você vai ver quanto tempo você tem que você ficou olhando vídeo de gatinho, cachorrinho, ou outras coisas até que nem pior, né, que coisas indevidas, e você poderia estar usando esse tempo para o teu desenvolvimento pessoal. Gratidão, que você possa aí continuar com essa missão. Tudo isso é missão, então é um chamado e contribuir para que as pessoas possam ter uma vida melhor. Nós temos esse chamado, é algo que nós, tenho certeza, assim como você, pagou um preço muito alto para que esse chamado fosse concretizado. Então, muito obrigado pela sua presença. Desejo a você muito sucesso lá no México e acredito que com sua dedicação, com seu empenho, nós vamos aí ter você em breve galgando, né, grandes lugares aí no posicionamento profissionais que vida das pessoas. Muito obrigado pelo convite.